Você já deve ter ouvido falar de taxa DI ou CDI em algum momento da sua vida, quando a gente vai pesquisar alguma coisa sobre investimentos. Entender esses conceitos é saber o básico, né, e fazer o básico bem feito. É importante que a partir de hoje você saiba exatamente o que significa isso para poder tomar boas decisões de investimento. Todos os dias, os bancos eles emprestam dinheiro uns para os outros. Tá? Isso porque às vezes um banco está com déficit, outro está com superávit. Então imagina o seguinte, você chega na agência do Bradesco, né, num certo dia e por algum motivo as pessoas começam a resgatar muita grana do caixa. Então no fim do dia vai faltar dinheiro para o Bradesco honrar com os próximos saques que vão haver no dia seguinte. Então para isso eles têm que atender alguns requisitos mínimos de dinheiro que eles têm que manter ali circulando, tá? Seja dinheiro físico ou digital. Então é muito comum que, por exemplo, nesse dia lá que o Bradesco vai ver que ele vai ficar com caixa mais ou menos defasado, ele bate na porta, vamos supor, do Itaú e fala o seguinte: Itaú, você me empresta dinheiro de hoje para amanhã para que eu atenda os requisitos regulatórios? O Itaú fala assim: empresto. O Bradesco fala: maravilha, quanto que você vai me cobrar? Aí o Itaú diz o seguinte: olha, se eu emprestar essa mesma grana que você está me pedindo, se eu emprestar para o governo vai me pagar a tão famosa taxa Selic, tá? Que no momento que eu gravo esse vídeo está 10,50 ao ano, tá? Então, assim, e é um empréstimo sem risco, né? Até porque o risco é soberano, o risco do Tesouro Selic. Então, a taxa que ele vai ganhar, o Itaú, por emprestar dinheiro para o governo, é 10,50, que é a taxa Selic, tá? Aí ele pega e fala assim para o Bradesco: olha, eu vou ganhar 10,50 se eu emprestar pro governo, tá? Mas como amanhã pode ser que eu venha a precisar emprestar desse empréstimo, vou fazer uma taxa mais barata para você, Bradesco. Vou te cobrar 10,40, tá? Então essa taxa que os bancos emprestam dinheiro uns para os outros é chamada de taxa DI. E ela é sempre um pouquinho abaixo da taxa Selic. Porque se o banco empresta para o governo ou empresta dinheiro para o governo, por exemplo, através do Tesouro Selic, vamos deixar assim mais fácil para entender, eu vou receber a taxa Selic. E se os bancos emprestam entre si, essa é chamada de taxa DI. A taxa DI é um pouquinho abaixo da Selic. Então, a Selic está 10,50 ao ano, a taxa DI vai estar 10,40 ao ano. Tá? É sempre 0,10 ou 0,11 abaixo da taxa Selic. A taxa Selic está 10% ao ano. Quanto que vai estar a taxa DI? A taxa DI vai estar 9,90. Então, você já aprendeu que a taxa DI, na verdade, é a média da taxa de juros que os bancos cobram uns dos outros. Tá? Então, DI é uma taxa de juros que ela é calculada através de uma média entre os empréstimos feitos entre os bancos. Como que eles fazem esses empréstimos? Eles emitem um certificado chamado CDI. Então, CDI é um certificado através do qual um banco empresta dinheiro um para o outro. Beleza? DI é a taxa de referência e CDI é um instrumento pelo qual você empresta dinheiro para o outro. É possível aplicar no CDI? Não, você não consegue aplicar no CDI. Só os bancos aplicam no CDI porque o CDI é um instrumento. Tá? Você pode aplicar no CDB, que é outra coisa, que vai te dar uma taxa atrelada ao CDI. São coisas diferentes que a gente vai avançar nesses conceitos a partir de agora. E por que a taxa DI é tão importante? Porque a maioria das aplicações super conservadoras que a gente consegue fazer através de bancos ou através de corretoras, elas vão te pagar alguma coisa relacionada à taxa DI. Tá? DI ele representa o mínimo que você pode ganhar em aplicações conservadoras. Se o DI está, por exemplo, 10% ao ano e se mantiver em 10% ao ano ao longo de 12 meses, se você fazer uma aplicação que lhe pague 100% do CDI, significa que você vai ganhar exatamente esses 10%. Então, apliquei 10 mil, daqui a um ano eu vou ter, né, em valores brutos, 11 mil reais. Né? Se a aplicação ela promete me pagar 120 do CDI, nesse mesmo exemplo, eu não vou ganhar 10%, eu vou ganhar 12%. Né? Porque o DI no período foi 10%, só que a aplicação está prometendo pagar 20% a mais do que o DI. Então, no fim das contas, eu vou ganhar 12%. Então, apliquei 10 mil, eu vou ter 12 mil ao final de um ano. Tá? Então, isso vale para qualquer cenário. Se o DI ao longo de um ano acumula em 5% ao ano e a aplicação promete me pagar 120 do CDI, é só fazer a conta, né? 5% vezes 1,2, né? Vai dar quanto? Vai dar 6%. Então, se você aplicou, por exemplo, 100 mil reais, ao final de um ano você vai ter 106 mil. Então, essa é uma grande dúvida. Guilherme, eu sei exatamente quanto que eu vou ganhar numa aplicação atrelada ao CDI? A resposta é não, nem você, nem eu, nem ninguém. Porque você não sabe exatamente quanto que vai ser o DI, a taxa DI acumulada ao longo de 12 meses. A gente tem uma estimativa, mas ninguém sabe ao certo. Então, a taxa DI é uma taxa que a gente chama de flutuante. Ela não é uma taxa travada que eu falo assim, você vai aplicar hoje e você vai travar o seu ganho em 10% ao longo de um ano. Não tem como, porque ao longo de um ano a taxa DI vai mudando. Por que ela vai mudando? Lembra que eu te expliquei?
A taxa DI, de certa forma, é um espelho da taxa Selic. E a taxa Selic ela pode ser alterada, geralmente a cada 45 dias, naquelas reuniões, né, do Copom e tal, você deve ter ouvido falar. Então tem uma projeção, né? Então sempre quando a gente falar de CDI, taxa DI, a gente está falando de uma projeção de rentabilidade associada à taxa Selic. Porque mudou a Selic, muda o DI. Vamos dar um exemplo bem simples. Eu começo a aplicar, vou fazer uma aplicação de um ano. Nos primeiros 6 meses, a taxa DI está 10% ao ano. Do 6º mês ao 12º mês, a taxa DI vai para 9 ao ano e termina em 9 ao ano. Então, qual que é a média da taxa DI desse período? Simplificado, né? A média é 9,5, né? Começou em 10, 6 meses, depois ficou mais 6 meses em 9. Na média, o DI foi 9,5. Então, uma aplicação 100% CDI vai te rentabilizar quanto? 9,5. Foi uma média do período dessa taxa. Então, isso é muito importante que você entenda que não dá para prever a rentabilidade de aplicações CDI, atreladas ao DI. Dá para você ter uma estimativa. Então, a partir de agora, você já sabe o que é taxa DI, você já sabe o que é o CDI, né? Como a gente viu, é um instrumento através do qual os bancos emprestam dinheiro uns para os outros. E que as duas coisas não são a mesma, né? São diferentes. Só que o mercado, às vezes, hoje, é comum você ouvir as pessoas confundindo, né, CDI com DI e meio que virou comumente aceito. Tá? Então, eventualmente, se você falar assim, olha, quero fazer uma aplicação CDI, o seu gerente de banco, o seu assessor de investimentos, ele vai entender que você está querendo falar sobre, eu quero fazer uma aplicação que acompanhe a taxa de juros, e a taxa de juros mais famosa é a taxa DI, que nada mais é do que um espelho da taxa Selic, sempre 0,10 ou 0,11 abaixo da Selic. E para você ganhar essa taxa DI, você pode ganhá-la de várias formas, aplicando em CDBs atrelados à taxa DI. Então, por exemplo, um CDB 120% do CDI, um CDB 100% do CDI. A poupança também tem uma regra, que a partir de certo nível da taxa Selic, ela vai te pagar 70% da Selic, querendo ou não, né, Selic e CDI são parecidos, então outra aplicação que acompanha o CDI de alguma forma. Você pode ter, por exemplo, LCAs, né, LCIs, que vão te pagar alguma taxa indexada ao DI, então 90% do CDI, 95% do CDI. Você pode ter debêntures incentivadas que vão te pagar, por exemplo, CDI mais 1%. Então, o DI nada mais é do que um indexador que pode estar presente em diversos instrumentos através dos quais você pode aplicar. Tá? Esse é o conceito simples. E quando a gente fala de instrumentos bem conservadores, como por exemplo um CDB de um banco grande ou um título do governo chamado Tesouro Selic, esse DI nada mais, ele representa o quanto você pode ganhar em aplicações conservadoras, sem tomar muito risco. Tá? Por isso que ele é importante. Você, nos seus investimentos, tem que montar uma carteira que busque no longo prazo, no médio e longo prazo, superar essa taxa DI. Porque é relativamente fácil ganhar essa taxa DI através das aplicações financeiras. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém ficou com alguma dúvida, comenta aqui que eu vou responder. E se tem aquele colega, aquele amigo que tem dúvida, sempre está errando ali conceito de CDI, DI, não sabe o que são as coisas, compartilha esse vídeo com ele, beleza? Um abração.